Maranata, desbravadores! Vamos para mais uma leitura do nosso ano bíblico juvenil? Sim, vamos! É a leitura da Bíblia. É o nosso alimento espiritual de cada dia. Então vamos lá para a leitura do dia 1º de julho, continuando a história de Esther, no capítulo 5 e capítulo 6. Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alçou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: "Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Respondeu Esther: "Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei." Então disse o rei: "Fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja." Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: "Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino." Então respondeu Esther e disse: "Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede." Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse Amã: "A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei." Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: "Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia anunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: "Que honras e distinção se deram a Mordecai por isso?" "Nada lhe foi conferido", responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: "Quem está no pátio?" Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: "Amã está no pátio." Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse:
Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se-lhe as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Desbravadores juvenis e adolescentes, concluímos mais uma etapa do nosso ano bíblico juvenil, observando que a trama de Amã contra os judeus já começou a dar sinais de que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque Mordecai, representando os judeus em um certo dia, sendo ele servo fiel ao rei, cumpriu fielmente a parte que lhe correspondia. Bom dia,